Boa noite, sejam bem-vindos à segunda temporada de Bettina Investigation. E nessa temporada nós não vamos abordar diversos assuntos diferentes. Ao contrário da primeira, nós vamos nos focar em uma história, em um caso e em um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. Começa agora a temporada de Ted Bundy. Ele assassinou mais de 30 jovens em diversas cidades dos Estados Unidos. Foi muito difícil provar a sua culpa e foi muito difícil levar ele a julgamento. Até hoje, muitas pessoas se perguntam se ele era o mocinho ou se ele era o vilão. Não sei se alguém se pergunta isso ainda. Ted Bundy foi um famoso serial killer da década de 70 nos Estados Unidos. Mas é aquele tipo de pessoa que é super difícil traçar um perfil psicológico. Ele foi uma criança normal, nasceu em uma família amável e cuidadosa. Ele era muito determinado e tinha o sonho de fazer sucesso na carreira política ou na advocacia. Ele era um cara extremamente articulado e passava um ar até um pouco de arrogância. Até quase a hora da sua morte, ele ainda negava todos os crimes pelos quais ele havia sido acusado. O seu primeiro crime pelo qual há conhecimento aconteceu em 1974 e ele só foi acusado a primeira vez em 1975, praticamente um ano depois do que havia ocorrido. A sua primeira vítima foi Linda Haley, de 21 anos, que simplesmente desapareceu do seu apartamento em Seattle. Para a polícia foi muito difícil encontrar um padrão e até mesmo ligar as diversas mortes e ataques, porque ele atuava em diferentes cidades. Por isso que demorou tanto tempo para ligar ele a diversos casos isolados em cidades diferentes, porém sempre com o mesmo tipo de vítima, jovens mulheres. A primeira vez que ele foi acusado como suspeito foi por causa de uma denúncia. A jovem Carol Daronte havia sofrido uma tentativa de assassinato, da qual ela conseguiu escapar. Ela prestou queixas na polícia, descreveu o carro no qual abordou ela e o qual ela entrou dentro e descreveu também a pessoa que tentou fazer mal a ela. A polícia, em uma das suas patrulhas, passou por um carro muito parecido, que estava encostado na calçada, com as luzes apagadas. Quando foram próximo do carro, encontraram o Ted lá dentro. Ele tentou disfarçar, tentou contar uma história, ele era muito bem articulado, ele era muito simpático, ele era bem apessoado, mas a polícia achou tudo muito suspeito, inclusive porque ele tinha diversas ferramentas um pouco peculiares no carro dele, como por exemplo um picador de gelo e uma máscara de esqui, que não é todo dia que alguém sai com esse tipo de coisas no banco de passageiro, né? Acontece que no julgamento a Carol reconheceu ele, acusou ele e disse que tinha certeza absoluta de que sim, ele tinha sido a pessoa que tinha abordado ela naquela noite e que atentou contra a vida dela. O caso do Ted ficou muito famoso porque ele teve muitos problemas com advogados e chegou a uma altura que ele mesmo começou a se representar, porque como ele era estudante de direito, ou havia sido estudante de direito, ele poderia fazer isso. Acontece que o julgamento virou basicamente um grande espetáculo, porque como ele era muito convincente, muito prepotente, muito bem articulado, as pessoas não sabiam se acreditavam nele ou acreditavam nas provas que estavam sendo mostradas, até porque as provas muitas vezes eram muito vagas. Esse primeiro episódio é mais para dar uma contextualizada sobre toda a história e vocês conhecerem um pouquinho mais o personagem que a gente tá contando. Um personagem real, na verdade, né, galera? Bem real. Eu acho que vocês já devem ter escutado em muitos filmes e se não escutaram, vão começar a escutar agora, tenho certeza, esse nome. Porque em muitos filmes, seriados e muitas produções cinematográficas, o nome Ted Bundy é referenciado em diversos momentos. Só que como é um personagem que a maioria de nós que não é ligado a esse mundo e não mora nos Estados Unidos não conhece, passa batido. Agora, todas as vezes que vocês escutarem uma referência em algum filme, vocês vão saber de quem estão falando. O que me motivou também a fazer a segunda temporada sobre o Ted é que nós assistimos o filme que está agora em cartaz no cinema, onde o Ted Bundy é interpretado pelo Zac Efron. Foi uma produção que ficou muito famosa, especificamente porque era o Zac Efron também que estava fazendo esse papel. Eu e a produção assistimos. Eu sou uma pessoa que sou muito mais familiarizada com a história do Ted, com todos os horrores que ele cometeu enquanto era vivo, e a produção não tinha muito conhecimento. Então o filme teve impactos muito diferentes, tanto pra mim quanto pra ele. E o que eu ficava pensando sobre esse filme era, meu Deus, como é que eles vão retratar todos os horrores que esse cara cometeu? Porque os assassinatos não foram assassinatos assim, dei um tiro e ela morreu. Não, foram cruéis, foram brutais, sabe? Foram horríveis mesmo.
E eu ficava pensando, como é que eles vão retratar isso num filme, sabe? Como é que eles vão explicar tudo isso? E realmente eles não explicam. Eles passam muito batido pelo quão cruel ele foi e pelo quão morrendo eram as atrocidades dele. Somente em alguns momentos do filme, mais na parte do julgamento, que algumas pessoas tocam no assunto sobre o que ele fazia com as vítimas e como ele fazia isso. E aí tu percebe o quão horrível ele era. Mas pra uma pessoa que não conhece a história a fundo, talvez tenha pensado, tipo, tá, é um serial killer, ele matava mulheres, não que isso seja aceitável, né? Mas, tipo assim, acho que não ficou tão chocado por ele ser o monstro que ele era, digamos assim, sabe? Eu acho que o filme em si também passa muito batido pela história dele, mostrando mais sobre o que foi o julgamento e como ele era um cara persuasivo e completamente arrogante e prepotente, digamos assim, e as artimanhas que ele usou legalmente, né, e judicialmente para tentar se livrar de todas as acusações que ele tinha. Inclusive, se baseia muito também no romance dele, que eu nem tinha conhecimento sequer e ainda tô me perguntando se era um relacionamento real ou foi mais criado por causa do filme. Agora, o que é interessante nesse caso é que depois que confirmaram todas as atrocidades que ele fez, muita gente ficou assim perguntando, tá, mas por que ele se tornou esse monstro que ele se tornou, sabe? De onde é que saiu esse desejo por ele de sangue e dessas mortes brutais, assim, um cara que teve sempre uma vida super tranquila, sabe? E agora eu vou contar pra vocês algumas curiosidades desse mundo. Eu vou trazer um pouco mais de cultura literária pra vocês, pra explicar um pouquinho os conceitos, e um dos livros que eu gosto muito e que eu utilizo bastante pra falar sobre esses assuntos é este aqui. É um livro muito legal se vocês tiverem interesse, não é um livro muito caro e é um livro que conta basicamente muito a história dos serial killers, inclusive desse nome, como é que surgiu e o que é um serial killer. E a questão sobre os psicopatas que eles comentam aqui é que os psicopatas eles não sentem culpa e nem remorso. Eles são completamente capazes de demonstrar uma frieza absurda assim diante de situações e de cenas que faria qualquer pessoa, digamos assim, normal, passar mal ou até ficar completamente horrorizada. E uma das coisas que o livro explica sobre os psicopatas também é que eles têm normalmente personalidades extremamente agradáveis, que no entanto são apenas máscaras para disfarçar quem eles são de verdade. Isso era uma coisa muito forte no Ted Bundy, porque ele era completamente, digamos assim, uma pessoa agradável de se conversar, ele conseguia transitar nos grupos, ele trabalhou muito tempo em campanhas políticas, então ele era um bom conversador, ele era muito bom de papo e ninguém jamais imaginaria que ele era culpado das coisas que ele foi declarado culpado depois. Os psicopatas também têm uma característica extremamente marcante, que é a sua total falta de empatia. Ele é incapaz de amar, de se importar com alguém, de sentir pena de qualquer pessoa além de si mesmo. E o que difere um psicopata de um psicótico é que o psicótico ele tem uma loucura mesmo, ele sofre alucinações, ele sofre delírios, e a esquizofrenia e a paranoia são tipos, né, são coisas pelos quais os psicóticos sofrem. E raramente um psicótico se torna um serial killer. Não que não exista casos na história, porque existe. Por isso que às vezes as pessoas ficam se perguntando, meu Deus, mas ele pegou uma pessoa aleatória na rua, assassinou ela brutalmente, removeu partes do corpo dela e ele não sentiu absolutamente nada enquanto a pessoa implorava e chorava? Não. A vítima pode estar literalmente chorando, falando sobre tudo e pedindo pelo amor de Deus, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, as pessoas vão sentir falta de mim. Eles não conseguem sentir absolutamente nada, sabe? Eles não têm nenhum tipo de empatia, que é assim como se chama quando se coloca no lugar da outra pessoa. Bom, pessoal, esse foi um episódio muito mais introdutório, muito mais explicativo. Eu, particularmente, tenho muito interesse em saber como a questão da mente humana funciona e o que é um serial killer e o que é um psicopata e em que momento uma coisa se torna outra ou não se torna. E eu acho que valeu aqui a explicação, até porque agora vocês já têm esse conhecimento, não é mesmo? Nos próximos episódios eu vou trazer um pouco mais a fundo dos casos e dos crimes que ele cometeu e também de como foi o julgamento dele e até quando ele foi sentenciado à pena de morte. É isso, espero que tenham gostado desse primeiro episódio. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo, deixe seu like, não esquece de ativar o sininho para receber os próximos episódios que saem todos os sábados. É isso, um grande beijo e até a próxima, terminando mais um episódio de Bettina Investigation. Quer que eu saia pra lá? Ok.